eu moro aqui num prédio do quarto andar e do lado do meu prédio tem um outro prédio menor. E um dia tinha uma criança na janela chorando, gritando, chamando o pai, chamando a mãe, e eu fiquei muito preocupada. E aí eu fui, e meu marido preocupado também, até minha filha ficou bem preocupada, o João Lucas nem tinha nascido ainda nessa época. E a criança chorando, mais ou menos uns 6 aninhos ali. E aí eu tentando conversar com ela pra saber o que estava acontecendo. Fiquei super preocupada, senti como se fosse meu filho. E aí ele falando assim, porque minha mamãe saiu, meu papai saiu, e eu tava dormindo, acordei, tô sozinho, tô com medo. E aí eu tentando conversar, a gente tentando conversar com a criança ali, pra distrair a criança. E aí, pra tentar ajudar, né? A gente não queria... não tinha como a gente ir lá embaixo, não tinha como a gente entrar na casa, mas aí eu fui conversando até o pai chegar. E aí o pai chegou, falou que saiu rapidinho, só o tempinho que tava dormindo, acho que desceu, e a criança ficou muito desesperada, preocupada. Mas enfim, então era pra eu não me importar, porque a gente só se importa com os filhos da gente. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu tô querendo dizer. A criança não é especial só pra mim. Se tiver uma criança em situação de risco, qualquer outra coisa que eu puder ajudar, com certeza ela não vai ser especial só pra mim. Eu me preocupo quando eu tô dirigindo e as crianças estão na rua jogando bola. Direto eu falo, menino, cuidado, você tá brincando, tem carro passando. Então, tipo assim, a gente pensa como se fosse nosso. Claro que eu comentei com vocês aqui, um dia, um vídeo anterior, a respeito assim, se a canoa virar, quem que você vai salvar? O seu filho ou a outra criança? Se tiver o seu filho e uma outra criança junto. Mas eu tô falando essa questão de você não deixar o seu filho sair sozinho, porque numa situação de risco, com certeza o pai vai olhar primeiro para o filho, mas não significa que ele vai deixar a outra criança morrer. Vocês estão entendendo? Então essa frase, ela não entra na minha cabeça, não adianta. Pra mim não existe isso, que meu filho só é especial pra mim. Entendeu? Infelizmente, né, a situação que a gente tá vivendo, os comentários, as coisas que as pessoas falam, a gente percebe que realmente o filho da gente é especial só pra gente. Só que eu tento ser especial pra outras crianças também, nesse sentido que eu falei com vocês aí. Então, assim, não dá, é uma frase que não entra na minha cabeça, sabe? Mas que eu tenho que ficar mais esperta, porque realmente esse mundo tá mal. O pessoal não tá nem aí pro filho dos outros, ninguém tá nem aí. Você vê uma criança, por exemplo, aconteceu recentemente um caso de uma criança que tava dentro de um restaurante com o pai, e aí essa criança soltou a mão do pai. Ela tinha mais ou menos uns 4 aninhos. E você vê na rua um monte de gente passando, e a criança correu pro meio da rua, e o carro pegou ela, atropelou e morreu. E aí eu penso, eu numa situação de uma pessoa, se eu tivesse vendo uma criança na rua correndo, eu com certeza pegaria, e o que tá acontecendo, meu amor? Entendeu? Tipo assim, tentaria ajudar. As pessoas não estão nem aí. E assim, com os comentários, com as coisas que a gente vê, infelizmente, tá mesmo desse jeito. Ninguém tá nem aí pro filho dos outros, é cada um olhando pra si, e aquilo que fala na palavra de Deus, né? Que eu acho que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Eu acho que isso aí faz parte disso.